Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Inspirando Equipes. Muito obrigada pela presença do pessoal. Eu sou a Regina Scanfella, especialista em gestão da qualidade, e eu ajudo líderes a formarem equipes competentes, confiáveis e engajadas. Estou aqui no Facebook, no YouTube e no Instagram. E é assim, devagarzinho a gente vai melhorando, tá? Meu site daqui a pouco também tá pronto. Obrigada, gente, pela presença de vocês, tá? Vocês têm problemas de retrabalho no local onde vocês trabalham? O assunto de hoje é esse: como resolver problemas de retrabalho na sua equipe. E eu vou falar uma coisa: se você tem problema, que bom que você tem problema. Que bom, olha, parece que é difícil, né, de entender, mas o problema, dependendo como a gente olha, ele se torna um desafio. Quando a gente tem um problema, a gente tem então um desafio mesmo. E é o desafio que faz a gente crescer, que faz a gente melhorar, que faz a gente ter criatividade e ser uma pessoa melhor, certo? Então, a nossa capacidade de encarar e resolver os problemas é o que vai fazer com que a gente tenha uma vida melhor, que a gente consiga resolver e melhorar cada vez mais a nossa vida. E a gente evitar problema, a gente está evitando de crescer, a gente está evitando um desafio e deixando de crescer e de ser melhor, tá? Então, eu acho que a gente deve até agradecer pelos problemas, porque eles tornam a gente pessoas melhores, as oportunidades para a gente, quando parece que está tudo errado. Então, eu vou falar para vocês uma dificuldade que eu tive, um problema sério que eu tive há alguns anos. Eu acho que deve fazer uns 10 anos ou mais até. Eu era encarregada num município aqui perto de Bragança Paulista, cidade onde eu moro, a cidade de Pinhalzinho. É uma cidade pequena, eu era encarregada lá e eu tinha 8 funcionários subordinados a mim. E só assim, eu era novinha, tudo, e eu tinha um ritmo de trabalho, né? Eu tinha 20 e poucos, faz mais de 10 anos, gente, deve fazer uns 20 anos isso. Eu tinha uns 25 anos de mais ou menos. Eu estava no e o pessoal acompanhava, mas nem todo mundo gostava, né? E chegou uma época, no começo eles tiravam de letra tudo, mas depois que o tempo foi passando, eu tive problema sério, porque eu aprendi o serviço que eu não sabia, né? E eu comecei a fazer o pessoal trabalhar mais, né? Quer dizer, eles trabalhavam, só que sempre dá um jeitinho, né? De não fazer tudo que precisa, do jeito que precisa, usar equipamento de segurança, tudo. E quando não é que eu prejudiquei, mas eles se prejudicaram, né? Se eu for pensar que eu prejudiquei, eu estava cuidando da saúde deles. Eu acabei dando uma advertência porque tinha um pessoal trabalhando numa vala sem capacete, sem escoramento. O que é escoramento de vala, gente? O escoramento é o pessoal que é encanador, para eles fazerem um serviço na rede, a rede fica embaixo da terra lá, eles abrem a vala e dependendo da profundidade da vala, eles precisam escorar isso. O que é escorar? É colocar umas vigas de madeira na vala e umas toras assim, para eles poderem entrar lá e a terra não cair em cima deles. Teve um dia que eu fui para lá, isso tem uma profundidade específica, né? E teve um dia que eu fui ver o trabalho deles e eu percebi que eles estavam sem o escoramento. Imagina o risco de vida, né? Então, eu acabei dando uma advertência, que era o primeiro nível a gente, antes de dar uma suspensão ou demitir numa empresa pública que o pessoal tem uma estabilidade, a primeira coisa que pode fazer é dar uma advertência. Então, foi o que eu fiz. E depois que eu dei essa advertência, o pessoal começou a procurar o sindicato. E aí, começaram os meus dias difíceis e tive um problema sério, né? Eu tinha insônia, eu tinha um monte de problema mesmo.
Só que esse problema, hoje eu olho para trás, eu falo, nossa, que bom que aconteceu isso. Na época foi terrível, porque eu não dormia à noite. Eu passava o dia trabalhando com o pessoal que era que eu sabia que tinha me prejudicado. Nossa, estava super mal, e aí eu ia trabalhar mesmo assim com eles lá comigo, tal. Acabei que não aguentava mais. Eu sei que surgiu a oportunidade e eu acabei pedindo para voltar para Bragança Paulista, minha cidade. E voltando para Bragança, não tinha mais cargo de liderança, mas tinha responsabilidade. Mas olha que coisa, aquele problema que quando eu estava lá atrás, há 20 anos, nossa, eu não dormia à noite, gente, era um estresse total, porque o sindicato me fez ir para São Paulo, foi um monte de problema mesmo, para ficar justificando, falando as coisas, falando os meus argumentos, defendendo o pessoal que trabalhava direito e tudo. Mas o sindicato, quando ele tá no pé de alguém, ele fica e só Deus sabe só Deus sabe o que eu passei na minha cabeça aqui. Mas graças a Deus, essa fase passou, eu consegui, olha, eu tive a oportunidade de pedir essa promoção, acabei saindo de lá e vindo para Bragança, que é do lado da minha casa. Imagine, eu moro em Bragança e trabalhando aqui, para mim ficou muito melhor. E se eu tivesse lá ainda como encarregada, eu estaria viajando todo dia e continuaria com risco, né? Pegar a estrada todo dia. A estrada não é uma estrada marcada, nada, é serra, então tem um certo perigo, né? Então, foi uma fase difícil que eu passei. Esse problema foi pesado para mim. Imagina, com 25 anos de idade, então, pessoal, acho que nem tem ideia, né? Mas eu tomei a decisão, voltei para Bragança, graças a Deus deu tudo certo. E hoje eu olho para trás, eu falo, nossa, graças a Deus que eu tive esse problema. É engraçado você falar uma coisa dessa, né? Então, mas na verdade aquele problema ele foi uma solução para mim, né? Para eu poder voltar para a minha cidade. E tem outros tipos de problemas, né? Esse foi o problema que eu tive. Talvez você tenha um outro tipo de problema. Às vezes é um relacionamento, às vezes é problema financeiro, às vezes é um problema de comunicação e tem vários tipos de problema. A gente precisa parar, refletir e tomar uma decisão. Se eu decidir errado, eu poder mudar o rumo de novo. Então, é muito importante a gente tá com isso na cabeça, não ter medo dos problemas, a gente tem que enfrentar os problemas, enfrentar esses desafios, né? Não tem problema nenhum a gente mudar de ideia, a gente toma uma decisão e depois muda, pensou melhor e tudo. Tem decisões que talvez não dê mais para mudar, mas assim, se a gente consegue mudar, a gente muda, conversa, negocia novamente, tá certo? A gente ter problemas, então, faz com que a gente tenha uma habilidade para lidar com esses problemas e faz a gente melhorar e crescer. E o legal é a gente enxergar que todo problema tem o lado bom. Olha o meu exemplo aí. Quando eu comecei a estudar mais sobre liderança de equipes, eu vi que a nossa capacidade de aprender está diretamente relacionada à nossa capacidade de resolver problemas. Porque esse trabalho de avaliar empresas, né, avaliar equipes, liderança, tudo, ele está ligado a resolver problemas e é sempre uma solução para alguém. Então, os líderes de equipe, eles são resolvedores de problemas. Olha só, quem diria, hein, senhores líderes de equipes? E eles têm uma criatividade, tem que ter criatividade para conseguir resolver todos os problemas, né? E isso é uma característica do ser humano. O ser humano, ele consegue resolver problemas usando a criatividade, coisa que máquina nenhuma consegue, né? As máquinas não têm essa capacidade. A gente acha que máquina é tudo, mas a nossa criatividade, pelo menos por enquanto, não inventaram nada. A gente sempre dá um jeitinho. Então, as máquinas, elas resolvem problemas que são padrões. Mas se aparecer alguma coisa diferente,
que depende de criatividade, as máquinas não resolvem. E é muito bom, como eu falei, a gente olhar para trás e enxergar o que é que esse problema trouxe de bom para a gente, tá? Porque assim a gente memoriza, a gente guarda essa sensação de que o problema, ele tem sim o lado bom. E quando aparecer outro problema, eu pensar, legal, o que é que eu vou aprender com isso? Onde é que eu vou melhorar? Tá vendo, gente? A gente tem que ter o pensamento positivo. O foco é a gente olhar para o problema e criar soluções. O problema tem 4 etapas. 4. A primeira etapa é a clareza do problema. Quando, ao invés da gente pensar, a equipe não me atende, a gente tem que pensar como é que eu vou buscar soluções para melhorar a comunicação com a minha equipe. Formular uma pergunta. Como é que eu vou resolver isso? Qual que é a solução que eu vou encontrar para resolver esse problema e tratar isso com clareza, tá? Então, essa é uma etapa do problema. A segunda etapa é desmembrar o grande problema em pequenos problemas. Como que eu vou buscar soluções para melhorar a comunicação com a minha equipe? Quais são esses problemas que eu tenho? Quais são? A gente tem que, então, ir elencando quais são os problemas, como que eu vou melhorar isso, qual que é a solução que eu vou arrumar. Tem que ter criatividade, tá certo? É falta de treinamento, é falta de ferramenta de trabalho. Olha quanta coisa a gente tem que pensar. É a cultura. Como que as pessoas... Qual é a cultura da empresa? Qual que é a cultura da minha equipe? A gente tem que analisar tudo isso para a gente conseguir resolver os problemas, para a gente poder ser criativo, imaginar soluções para esses problemas, tá certo? Criar imagens, né? A gente tem um influencer, não, ele não é influencer, ele é o Murilo Gun. É uma pessoa que faz lives assim como eu, tá? Só que ele tem muito mais gente que assiste as lives dele. Mas eu chego lá ainda. Oh. Enfim, ele diz que a criatividade é a capacidade de criar imagens, é a capacidade de imaginar de maneira a encontrar uma solução para o problema, fechar os olhos e imaginar. E a criança tem muito disso, né? Já o adulto não. A gente tem que pensar, e se? E se? Pedir ajuda para resolver o problema, tá bom? E não dar espaço para reclamação. Gente, a reclamação tira a gente do jogo de solucionar os problemas. Ela só traz a gente para baixo. O que a gente tem que fazer é transformar a reclamação num agradecimento para tirar a energia da reclamação. É aquilo que eu falei para vocês lá atrás. Se eu tivesse com a cabeça só reclamando, sem buscar solução para resolver o meu problema lá do sindicato lá atrás, eu estaria lá até hoje trabalhando com aquelas pessoas, algumas aposentaram já, mas eu estaria trabalhando no mesmo local, na mesma situação, sem vislumbrar nada. E graças a Deus que eu tive esse problema, porque só foi por conta dele que eu resolvi sair de lá e voltar para minha cidade. E agora nós vamos falar quais são os problemas que o retrabalho traz, porque o nosso assunto hoje é sobre como resolver o problema de retrabalho na sua equipe. Eu falei de problema. Agora nós vamos falar de problema de retrabalho, porque agora a gente já entendeu que o problema é a solução dos nossos problemas. O problema, é o nosso desafio, então. Não é verdade? Então, quais são os problemas que o retrabalho traz? Um dos problemas é a perda de produtividade. Por quê? Se eu tenho 10 tarefas para fazer
E se em uma delas eu tenho que fazer de novo, aquelas 10, ou eu vou trabalhar até mais tarde, ou eu vou deixar para o dia seguinte, certo? Então, perde a produtividade mesmo. Não tem como você não perder a produtividade se você tem. E se você, de 10 tarefas, você tem um retrabalho, mas tem pessoas que às vezes têm até mais retrabalho do que um em 10. Então, é uma das coisas que podem acontecer de problemas de retrabalho, tá bom? Perda de produtividade. Outra coisa é o desgaste do relacionamento com o cliente. Por quê? Se você prometeu um prazo para ele para alguma coisa e ele está esperando aquele material que você vendeu para ele, que você prometeu para ele, ele está esperando e você não cumpre o prazo, e ele vai acabar desgastando o relacionamento com esse cliente, né? Então, você que trabalha numa equipe, dentro de uma empresa, de uma organização, o cliente, ele quer ser atendido sempre. Então, para a gente dar o melhor da gente, quanto menos retrabalho tiver, melhor eu vou atender. E se eu faço um retrabalho de 10%, é uma coisa. Agora, se eu faço um retrabalho de 50%, 10%, o que é? Eu tenho 10 tarefas para fazer e eu deixo uma para fazer 2 vezes. Então, isso é 10% de 10, tá? E se eu tenho 50%, que é o quê? Eu tenho 10 tarefas e 5 tarefas eu tenho retrabalho, então esses 5 corresponde aos 50%, que é a metade dos 10, tá bom? Considerando os 100% lá. E então é isso. A gente tem um desgaste mesmo no relacionamento com o cliente. Cliente que ele quer ser atendido no prazo ou antes até, né? Melhor ainda se é antes. Tá certo? E outro problema que a gente tem é a perda de lucratividade. Se você é empreendedor e tem uma empresa, se você tem retrabalho, perde o lucro, porque você tem aquela atividade para fazer 2 vezes, além de você perder o lucro, você ainda tem uma perda, você tem um aumento na despesa. Vamos supor que você imprimiu errado um documento de 30 folhas. Você perdeu tempo, você perdeu dinheiro, perdeu material, você entendeu? Porque aquelas 30 folhas foi tinta da impressora, foi energia elétrica que você gastou, foram os papéis, foi tempo do seu colaborador que está lá na equipe, tá certo? Então, olha aí, tudo isso você vai ter que arrecadar, se é o lucro que você ia ter, você vai ter perdido esse lucro total, certo? Não que você perdeu todo o lucro, mas você perdeu 30 folhas, você perdeu a tinta, isso aí você perdeu, e isso para repor, você tem que tirar um dinheirinho da sua reserva lá, que você tinha programado para fazer outras coisas, tá bom? Nossa, dei um exemplo bem simples de 30 folhas de papel, mas é bem para facilitar para vocês entenderem mesmo, tá? E outra coisa de problema que o retrabalho traz é que a equipe fica sobrecarregada, fica estressada. Por quê? Porque se você tem que fazer uma atividade 2 vezes a mesma atividade, 5 vezes a mesma atividade, isso estressa mesmo e sobrecarrega, porque às vezes alguém que estava fazendo uma coisa continua chegando atividade para fazer, continua chegando atividade e ela tem aquele retrabalho para fazer e mais o que está chegando para fazer. Então, isso daí vai sobrecarregando e vai estressando. Chega uma hora que a pessoa esgota, tá certo? E outra coisa é o atraso nos prazos. Por quê? Você prometeu lá para o cliente que você ia entregar um documento para ele, se você trabalha no escritório de contabilidade, ou o que você prometeu para o cliente? Vou te entregar no dia 15 e hoje já é dia 20 e eu não entreguei ainda. Eu atrasei. Agora, você já pensou se lá o atendente lá fala pro cliente, olha, o prazo para entregar é no dia 15, mas como tem o retrabalho,
Então, a gente vai dar o prazo para o senhor para o dia 20. Ah, não dá, né? Olha o relacionamento com o cliente que eu falei lá atrás, que a gente tem um desgaste, tá? Isso não é para a gente fazer, então, tá? Então, agora, vocês viram problema. Vocês viram quais são os problemas do retrabalho? E agora eu vou contar para vocês como é que vocês vão resolver esses problemas. Afinal de contas, não adianta ficar trazendo só problemas, né? Como que vocês vão resolver esses desafios, certo? Então, a gente vai. Primeira coisa, uma das coisas importantíssimas é a gente dar treinamento frequente para a nossa equipe. Dar treinamento para que eles estejam aptos para fazer, que eles estejam em condições de fazer todas as atividades de forma exemplar, tá bom? Lógico que no começo não é fácil, as pessoas têm mais dificuldade, mas com o tempo, isso daí eles vão tirar de letra, tá certo? Então, treinamentos frequentes. Se você não tem como contratar uma empresa, contratar um consultor, vê se você não tem condições você mesmo de dar esse treinamento para a pessoa, tá? Porque ela com treinamento, ela vai ter um desempenho muito melhor. E não é isso que a gente quer de uma equipe? Os líderes de equipe querem umas equipes com alto desempenho, não é verdade? Outra coisa que a gente tem que pensar, olha, segunda forma de resolver esses desafios, alinhar a comunicação. Como é que eu estou comunicando para as pessoas aquela atividade que vai ter que ser feita? A minha prima é dentista. Olha, toda vez eu falo de algum parente, eu sempre falo de um tio meu que faliu. Hoje eu vou falar da minha prima, tá? Porque ela comentou comigo esses dias. Ela tá com uma funcionária nova lá, e aí ela comentou que ela tava com um probleminha lá, porque ela tinha pedido para a funcionária fazer uma atividade, e a funcionária fez de forma diferente do que ela comentou. Aí eu perguntei, ela, funcionária nova, tá? Funcionária nova, primeiro emprego, eu falei, como é que foi que você comentou com ela sobre a atividade? Aí ela comentou, eu falei assim, então, olha, lá na empresa onde eu trabalho, a gente tem os aprendizes, que são como ela, nunca trabalharam na vida. E quando a gente vai dar uma atividade, a gente explica para eles a importância daquela atividade, o que aquela atividade vai impactar, vai ocasionar no resultado da equipe como um todo. Se aquela atividade, se ele fizer dentro do prazo, o que vai acontecer? E se fizer fora do prazo, o que é que vai acontecer? É bom eles saberem, para eles entenderem a importância da atividade. Pode ser uma coisinha simples, às vezes você fala assim, é só um arquivo. Gente, um arquivo, ele não é importante? Pensa, a hora que você está procurando um documento, ele está fora de ordem numérica. É coisa simples, é coisa básica, mas se você trabalha numa empresa que tem as coisas todas arquivadas em caixas, a hora que você precisa de um documento, você precisa que aquele documento esteja naquela caixa, no lugarzinho certo dele, para você achar lá na caixa rapidinho. Às vezes tem um cliente esperando. Às vezes tem uma outra pessoa esperando. Às vezes o gerente, o líder da equipe está com pressa. E aí a equipe vai procurar o documento e não acha na ordem, porque a pessoa responsável colocou fora de ordem, colocou mais ou menos, estava com pressa, confundiu o número. Vocês estão vendo como é importante a gente comunicar? Então, quando a gente comunica direitinho, olha, a atividade que você tem para fazer é essa, eu preciso que você faça isso para tal data. É importante isso porque se você faz certinho, vai acontecer isso, isso e isso. Se você não fizer certinho, vai ter que refazer, vai perder prazo, e isso pode gerar um prejuízo para a empresa. Olha só, quando a gente explica direitinho, não foi isso que aconteceu com a minha prima, eu tô falando um exemplo que eu dou lá no meu trabalho, tá, pessoal?
Quando a gente explica direitinho isso, para ainda mais para uma pessoa que está começando agora a trabalhar, essa pessoa vai entender a importância de fazer aquilo com atenção, tá bom? Então, alinhar a comunicação, sempre pensar. Eu dei esse exemplo agora lá no seu trabalho, lá na sua equipe, como é que você vai conseguir alinhar a comunicação, tá bom? A gente também pode ter um sistema de help desk, que é uma central de ajuda, que tem algumas plataformas onde a gente tem, por exemplo, hoje em dia, vocês devem ver aí na internet as pessoas falando e aqui embaixo a legenda. Essa legenda tanto pode ser a pessoa mesma, por exemplo, eu não faço isso porque eu ainda não aprendi, mas eu poderia começar a pagar para alguém fazer essa legenda. Isso é um trabalho de help desk. Isso é um exemplo de trabalho para de help desk. Então, você contrata uma empresa ou contrata uma pessoa ali da sua casa mesmo, você contrata e essa pessoa faz toda a legenda. Isso é um exemplo, tá bom? Por enquanto, eu ainda estou começando, então em breve, espero que seja em breve mesmo, mas assim que for possível, vocês vão ter a legendinha lá no Facebook, tá bom? Agora nas lives eu não consigo fazer isso, tá? Mas, quem sabe futuramente. Tem 3 plataformas que eu posso indicar para vocês, tá bom? Que é Movidesk, Movid de dado ES, S de sapo, K, Tiflux, Tiflux e Freshdesk. Meu inglês é péssimo, né, gente? Mas vocês me dão um desconto. Eu vou soletrar. F de faca, R-E-S-H-E... Não. F-R-E-S-H-D-E-S-K. Ai, consegui! Outra coisa que pode ser feita é planejar e definir metas. Fazer o planejamento, então, das atividades, a gente fazendo um planejamento e definindo meta, e lembra da comunicação? É definir meta. O que é meta, gente? É um desafio. Por exemplo, hoje, vamos supor que você tem uma meta de executar de executar uma tarefa que é padrão na sua empresa em 15 minutos. Você pode determinar uma meta para você, para sua equipe, em acordo, lógico, né, com a comunicação, de reduzir isso de 15 minutos para 14 minutos. Parece que não é nada, né? Mas dependendo da atividade, 1 minuto, gente, é uma diferença. Pensa numa corrida de Fórmula 1. O que é 1 minuto? Às vezes é milésimo de segundo para ser campeão, não é verdade? Então, planeja bem o que tem que ser feito, verifica o que a gente pode fazer para definir uma meta de melhorar esse resultado dessa atividade, tá bom? Outra coisa é a gente monitorar o desempenho. O que é que significa monitorar o desempenho? É acompanhar o resultado do trabalho. Então, se aquela atividade eu tinha que fazer em 15 minutos e eu fiz em 20, eu monitorei. Se eu monitorei, se eu estou lá, olha, essa atividade você tem 15 minutos, daqui 10 minutos eu vou ver como que tá, tudo bem? Tudo bem, então tá. Aí a pessoa passou 10 minutos, vai lá, monitora, a pessoa percebe que tem mais 5 minutos para terminar aquela atividade. Então, isso é só um exemplo, tá? Cada pessoa tem uma forma de avaliar qual que é o desafio que ela tem pela frente, tá bom? Então, monitorar essa atividade. E outra coisa é a gente fazer uma lista de atividades em ordem. A gente chama isso de checklist. Tem
por exemplo, para a gente ir na feira. Como que a gente faz para ir na feira? Olha, um exemplo que não tem nada a ver com empresa. Talvez, né? Tem empresas que têm essas coisas, mas a gente não tem que fazer uma lista, vou comprar isso, 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 isso. Daí eu tenho que pensar, eu tenho dinheiro para isso? Então, primeiro eu tenho que pensar se eu tenho dinheiro. Se eu tenho dinheiro, eu vou fazer a lista, eu vou fazer de acordo com o que eu tenho. E daí eu vou fazendo, elencando o que é que eu tenho que fazer de prioridade. Então, fazer essa lista de atividades na ordem certinha, tá bom? E é isso, gente. Já deu minha meia hora. Eu vou falar uma coisa, alguns detalhes finais aqui para vocês, tá bom? Olha, se você gostou desse vídeo, se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, pode ajudar alguma equipe, ou algum amigo seu, alguma amiga sua, pode divulgar, pode curtir, pode compartilhar. Fique à vontade, que o que eu quero é ajudar mesmo as pessoas, tá bom? Então, fica à vontade, não tem problema nenhum, pode divulgar. Como é que você faz isso? Assim você também me ajuda a ajudar as pessoas. No Instagram tem um aviãozinho ali, clica no aviãozinho e divulga para as pessoas, vai abrir uma telinha e você vai divulgando para as pessoas que você quer. No Facebook, você pode compartilhar e no YouTube também dá para compartilhar, tá certo? Bom, isso é a primeira coisa que eu vou fazer vou pedir para vocês. Então, se vocês acharem que vale a pena, se vocês acharem que não vale a pena, não tem problema nenhum, tá? Bom, por que eu peço isso? Porque quando você compartilha, o Facebook, o Instagram e o YouTube, eles entendem que o conteúdo desse vídeo é bom. Então, eles também me ajudam a divulgar mais os meus vídeos para eu poder ajudar mais pessoas. Então, além de vocês, eu ainda tenho essas plataformas que me ajudam, tá certo? Tenho agora um canal no Telegram. Para quem não sabe, o Telegram é um aplicativo que você instala no seu celular, tá? Ele é um aplicativo que não gasta quase dados, porque não tem vídeo, não tem nada. Eu mando mensagens de voz e se eu mandar algum link, alguma coisa, você clica se você quiser, tá bom? É um aplicativo. Você pode instalar no seu celular, então, faz o seu cadastro. E depois que você fizer o cadastro, você entrou lá no Telegram, você vai lá na busca e pesquisa canal da Regina Scanferla, tá bom? Então, você clica lá no canal da Regina Scanferla e entra lá que, olha, o Telegram, ele é parecido com o WhatsApp, mas é diferente. Quando você entra no Telegram, você tem acesso a todo o histórico, mas o meu histórico começou a semana passada, então tem só um pouquinho, tá? Inclusive, ontem eu mandei uma mensagem muito pessoal para o pessoal que está lá no meu canal. É uma coisa minha mesmo. Lá nesse canal, eu estou fazendo os resumos das lives, tá bom? Que eu comecei a semana passada. Estou começando agora também esse canal, então estou fazendo o resumo das lives. E tô colocando, que nem eu falei ontem, eu coloquei uma coisa pessoal minha que não tem nada a ver com trabalho em equipe. Porque lá a minha intenção é manter um contato mais próximo. É um canal que, como é só voz, eu não preciso me maquiar, preocupar com nada. Eu clico lá, tive um insight agora, pensei nisso, deixa eu mandar para o meu grupo de amigos aqui do Telegram. Aí eu clico lá e já falo a minha mensagem, já passo o meu recado, e é isso. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, me ajuda a ajudar as pessoas. E se você tiver mais interesse em me conhecer melhor, você pode entrar lá no Telegram também. Canal da Regina Scanferla. Tá bom, então? Olha, pessoal, hoje eu passei de meia hora, deu 36 minutos. Eu preciso correr aqui que eu preciso voltar para o trabalho, tá bom? Agora, essa live, ela vai ficar disponível até amanhã no Instagram, tá? No Instagram ela fica disponível até amanhã, mais ou menos 1h da tarde, tá bom? Muito obrigada pela paciência, obrigada a vocês pelo carinho, tá? Vocês são muito especiais para mim. Olha,
Fiquem com Deus. A gente se vê amanhã às 13h27, sem falta. Fiquem com Deus. Tchau!